Questão de Química da prova da SpaceX 2009, uma questão que vai tratar de ligações químicas, ligação metálica, ligação iônica, ligação covalente e também ligações intermoleculares. Vamos para a leitura do enunciado. Assinale a alternativa correta. Nós temos aí 5 itens que, como eu disse, vão tratar de ligações covalentes, iônicas e metálicas e também de ligações intermoleculares. Vamos analisar cada item para verificar se é verdadeiro ou falso. Item A. A condutividade elétrica dos metais é explicada admitindo-se a existência de nêutrons livres. E aí? A alternativa A é verdadeira ou falsa? Vamos lembrar qual é uma das teorias para a ligação metálica. Uma das teorias mais simples para a ligação metálica é a famosa teoria do mar de elétrons, ou da nuvem de elétrons. Nessa teoria do mar de elétrons, nós temos os cátions do metal. Imagine que aqui seja uma barra de prata. Nós temos os cátions de Ag+, em toda a estrutura do metal. Estou colocando aqui a representação desses cátions do Ag+ na estrutura do metal. E nós temos envolvendo esses cátions um mar, uma nuvem de elétrons livres. Então essa é a famosa teoria do mar de elétrons para a ligação metálica. Essa teoria é bastante simples e ela consegue explicar a maioria das propriedades dos metais. Os metais têm um brilho metálico característico, os metais são bons condutores de calor, bons condutores de eletricidade, os metais são maleáveis, podem ser transformados em lâminas, são dúcteis, podem ser transformados em fios. Então essa teoria do mar de elétrons, ela consegue explicar todas essas propriedades dos metais. Existem outras teorias para a ligação metálica, como a teoria das bandas, a teoria do orbital molecular, que são teorias mais avançadas. Essa questão cobra aqui a teoria do mar de elétrons. Então, nós temos cátions envolvidos por uma nuvem de elétrons livres. Esses elétrons livres são responsáveis, por exemplo, pela excelente condutibilidade elétrica dos metais. Os metais conduzem muito bem a corrente elétrica por causa desses elétrons livres. Então o item A está falso porque ele diz que a condutividade elétrica dos metais é explicada admitindo-se a existência de nêutrons livres. Não é de nêutrons livres, mas sim de elétrons livres. Então, item A, falso. Item B. O nitrato de sódio, que é um sal, é um composto iônico, mas que apresenta ligações covalentes entre o átomo de nitrogênio e os átomos de oxigênio. Se um composto tiver ligações iônicas e ligações covalentes, ele é classificado como um composto iônico. Composto iônico é o composto que tem pelo menos uma ligação iônica. Nós temos aí no item B um sal bastante conhecido, que é o nitrato de sódio, NaNO3. Um sal, ele é um composto iônico. Nós temos aqui um cátion e um ânion. Então, nós temos aí, sem dúvida já, uma ligação iônica. Nós temos uma ligação iônica, que é uma ligação de natureza eletrostática, formada pela atração de íons de cargas opostas. O cátion Na+ atrai o ânion nitrato, que é o NO3-, e vice-versa. Então, essa ligação é iônica porque nós temos uma ligação de natureza eletrostática entre dois íons de cargas opostas. Mas nós temos entre o nitrogênio e o oxigênio ligações covalentes. Se nós fôssemos fazer, se você me pedisse para fazer a estrutura de Lewis desse sal, eu vou representar aqui o cátion, Na+, e vou representar o ânion nitrato, no qual o nitrogênio está ligado a 3 átomos de oxigênio de maneira covalente. Você vai ver que eu vou fazer o nitrato de forma que o octeto
a regra do octeto seja estabelecida para todos os átomos envolvidos. O oxigênio, 2, 4, 6, 8 elétrons. Esse oxigênio da esquerda, 2, 4, 6, 8 elétrons. O da direita, 2, 4, 6, 8 elétrons. E o nitrogênio, que é o átomo central, 2, 4, 6, 8 elétrons. Está aí o nitrato. Então, nós temos aqui uma ligação iônica entre o cátion Na+, e o ânion nitrato. E uma ligação covalente, várias ligações covalentes. Uma ligação covalente dupla entre o nitrogênio e o oxigênio. E duas ligações covalentes do tipo ligações simples entre o nitrogênio e o oxigênio. Então, existem ligações iônicas, mas existem também ligações covalentes. Aqui, ó. Existem ligações covalentes entre o nitrogênio e o oxigênio. Então, esse item A é completamente verdadeiro. É o item que nós estávamos atrás, é o item verdadeiro, porque olha o que ele diz. O nitrato de sódio é um composto iônico, corretíssimo, porque o composto que tem pelo menos uma ligação iônica é um composto iônico. Então, esse composto realmente é um composto iônico, porque ele tem ligações covalentes iônicas, então ele é um composto iônico. Mas que apresenta ligações covalentes entre o átomo de nitrogênio e os átomos de oxigênio. Verdadeiro. A questão para nós não termina, porque essa é a nossa regra nas resoluções das questões das provas da SpaceX. É aproveitar cada questão, no caso aqui é uma questão de ligações químicas, ligações interatômicas e ligações também intermoleculares, aproveitar para fazer uma grande revisão de todo o conteúdo. Então vamos ver agora por que os demais itens são falsos. Analisando o item C. Uma molécula com ligações polares pode somente ser classificada quanto à sua polaridade como uma molécula também polar. Não confundir, existem dois tipos de estudos sobre polaridade. Existe polaridade de ligações e existem polaridade de moléculas. Ele está dizendo que toda molécula que tiver uma ligação polar, obrigatoriamente vai ser uma molécula também polar. Será que isso é verdadeiro? Vamos pegar um exemplo clássico, que é a molécula do CO2. A molécula do CO2, vamos fazer a estrutura de Lewis do CO2. Também eu vou obedecer aqui, ó, o octeto. O oxigênio, 2, 4, 6, 8. O carbono, 2, 4, 6, 8. E o oxigênio da direita também, 2, 4, 6, 8. Como não existem elétrons livres no átomo central, essa molécula do CO2, ela tem uma geometria molecular. A geometria molecular dela é linear. Ela é linear. Não é angular, como, por exemplo, a água, H2O. Porque na água tem elétrons livres no átomo central, que é o átomo de oxigênio. Então, essa molécula tem uma geometria linear. Ela também tem ligações covalentes polares. Por quê? Porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono. Como o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono, o oxigênio fica parcialmente negativo. Nós temos aqui uma representação de uma carga parcial negativa. E o carbono ele fica parcialmente positivo. Se você fizer um vetor momento dipolar resultante, apontando aqui para o átomo mais eletronegativo, essa é uma das convenções possíveis. Nós temos um vetor apontando para o oxigênio, que é o átomo mais eletronegativo, outro vetor apontando para o oxigênio, que é o átomo mais eletronegativo. E como essa molécula ela é linear, o vetor momento dipolar resultante é igual a zero. O vetor da direita se anula com o vetor da esquerda, eles têm sentidos opostos, a mesma intensidade. Então, essa molécula é uma molécula apolar, apesar de ter ligações covalentes polares. Essa molécula tem ligações covalentes polares. As ligações são covalentes polares, mas a molécula é uma molécula polar, porque os vetores momento dipolares são iguais em sentidos, mas possuem sentidos opostos, é a mesma intensidade, mas estão em sentidos opostos, o vetor momento dipolar resultante é zero. Então, é uma molécula apolar. Por isso que o item C está falso. Uma molécula com ligações polares pode somente ser classificada quanto à sua polaridade como uma molécula polar? Falso. Está aí um exemplo
de uma molécula apolar, apesar de ter ligações covalentes polares. Item D. Não existe força de atração entre moléculas apolares. Ora, pessoal, existem diversos tipos de ligações intermoleculares. Vou colocar o item D aqui, ó. Uma das ligações intermoleculares que existem entre as moléculas, ó, são interações entre moléculas apolares. Por exemplo, vamos pegar o exemplo clássico aqui, que é o exemplo da molécula de oxigênio. Está aí a estrutura de Lewis para o oxigênio. Veja, essa molécula ela tem ligações apolares e é uma molécula também apolar. Só, meu amigo, que os elétrons eles estão nos orbitais, Em algum momento, essa molécula pode se polarizar. Por exemplo, a nuvem eletrônica pode se deslocalizar mais para o oxigênio da direita. Se isso acontecer, o oxigênio da direita vai ficar parcialmente negativo e o oxigênio da esquerda vai ficar parcialmente positivo. Isso é um dipolo instantâneo, um dipolo que vai surgir em uma fração de segundo nessa molécula. Quando isso acontecer, ela vai induzir a molécula que está vizinha. Imaginemos aqui outra molécula de oxigênio. Então, o dipolo negativo vai induzir um dipolo positivo na molécula vizinha e aqui um dipolo negativo. Vamos colocar os elétrons livres do oxigênio, mostrando aí o octeto em ambos os átomos. Então, essa interação aqui, ó, que é formada entre duas moléculas apolares, mas que em um determinado momento surgiu um dipolo, ela tem vários nomes, e é bom a gente, inclusive, conhecer os sinônimos. Ela é chamada de forças de dispersão, dispersão de London, dispersão de London, dipolo induzido, porque o dipolo de uma molécula induziu o outro, ou dipolo instantâneo. É um dipolo que surge em uma fração de segundo. Então, forças de dispersão, dispersão de London, dipolo induzido, dipolo instantâneo. Então, existem sim interações intermoleculares entre moléculas apolares, como essa daí. E ainda é mais uma molécula apolar que tem ligações covalentes apolares, porque existem moléculas apolares que têm ligações covalentes polares. Falta o item E. Vamos analisar aí o item E. Veja que a gente continuou analisando cada item e fazendo uma excelente revisão sobre o que cada um deles está tratando. Item E. As forças de atração entre as moléculas do ácido bromídrico, ácido bromídrico é o HBr, são denominadas de ligações de hidrogênio. Pessoal, por que está falso? Para nós termos as famosas ligações de hidrogênio, às vezes denominadas pontes de hidrogênio, nós temos que ter o hidrogênio, pessoal, ligado diretamente a um átomo muito eletronegativo e pequeno. Os átomos que satisfazem essa condição de serem muito eletronegativos e pequenos são o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Então, se, por exemplo, você tiver uma molécula de HF e outra molécula aqui de HF, o hidrogênio é parcialmente positivo, o flúor é parcialmente negativo, porque o flúor é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Essa ligação aqui que une o hidrogênio parcialmente positivo de uma molécula e o flúor parcialmente negativo de outra molécula é a ligação de hidrogênio. Mas aí não é HF, nem HO, nem HN, é HBr. Imagine agora semelhante entre duas moléculas de HBr. O hidrogênio também é parcialmente positivo e o bromo parcialmente negativo. Essa ligação aqui, ela não é ponte de hidrogênio. Ela é uma interação chamada de polo-dipolo ou dipolo permanente. Mas ela não é ponte de hidrogênio.
Então tá aí porque o item é falso. As ligações de hidrogênio são interações mais intensas do que as interações de polo, também chamada de polo permanente, ok? E, portanto, o item está falso. HBr não tem o famoso H-FON, que é o hidrogênio ligado diretamente a flúor, oxigênio ou nitrogênio. E se é uma molécula polar, mas não tem o H-FON, será uma interação do tipo de polo. Com isso, a gente fala aí dos 3 tipos mais comuns de ligações intermoleculares. A dipolo induzido, a dipolo-dipolo e as ligações de hidrogênio. Existem outras. Uma outra também muito comum é a interação que existe quando você coloca, por exemplo, sal de cozinha e água. A ligação entre o cátion Na+ e a água e o ânion Cl-. E a água é uma interação chamada de íon dipolo. É uma interação entre os íons, Na+ ou Cl-, e o dipolo e o dipolo positivo ou negativo da molécula de água. Que a molécula de água tem o oxigênio, que tem um dipolo negativo, um dipolo parcialmente negativo, porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio, e tem um dipolo positivo lá no hidrogênio, que é um átomo menos eletronegativo. Inclusive, essa interação íon-dipolo entre os íons e um dipolo de uma molécula polar, como a água, é uma interação até mais forte do que a ponte de hidrogênio. Então, tá aí a primeira questão que a gente resolve aqui, envolvendo ligações químicas interatômicas, covalentes, iônicas e metálicas, e ligações intermoleculares dessa prova de 2009 da SpaceX. Questão resolvida, gabarito B de bola.